cima e outro embaixo. É, isso mesmo. Eu estou mexendo no pé do tripé aqui. Espera aí para a gente acertar. Tá bom. Vai melhorar já já. Enquanto isso, eu vou te apresentando. Gente, para quem não sabe, o Reinaldo Veloso é presidente das comissões de proteção e defesa dos animais na OAB do Rio de Janeiro, nacional também, o Reinaldo? Isso. Do Rio de Janeiro e nacional, tá? Ele é advogado, ele é ambientalista, ele é biólogo, e ele está há muitos anos na causa, ajuda muitos animais. Ele conseguiu fazer com... Está carregando. Ele conseguiu fazer com que os cavalos de Paraty e de Petrópolis, né, Reinaldo? Não puxassem mais charrete. Com seu apoio. Ele livrou os animais da escravidão, esses cavalos que a gente vê sofrendo, que eu volta e meia eu ligo para o Reinaldo quando eu vou para gravar no Projac, desesperada. Reinaldo, tem um cavalo aqui. Ai, coitadinho, ele fala, calma. Ele está nessa luta de libertar os cavalos. Se Deus quiser, isso vai conseguir chegar aqui no Rio de Janeiro. E ontem eu estava em casa, feliz da minha vida aqui na quarentena. Eu tive a surpresa de ouvir uma notícia que o atual ministro da Justiça tinha assinado um documento. O Reinaldo vai explicar aqui para a gente, porque eu não sei se o que eu estou dizendo é a realidade. Tinha assinado um documento que pressionava o Supremo Tribunal Federal a deixar com que o Estado abatesse os animais resgatados. Eu quase morri, quase tive um infarto, e liguei imediatamente para o Reinaldo, e o Reinaldo começou a me explicar o que estava acontecendo, e eu pedi para ele fazer essa live para explicar para vocês, né? Porque a gente nunca sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que de verdade está naquela notícia, e a gente fica muito angustiado, nós, protetores e amantes dos animais. Então, eu pedi, quase que implorei para ele fazer essa live hoje com a gente, porque Reinaldo é um homem que eu admiro muito, respeito muito, conheci ele numa palestra sobre proteção e desde então acompanho o trabalho do Reinaldo, sou fã, gostaria que ele fosse político, falo para ele todo dia, para ele eleger alguma coisa, pelo amor de Deus, mas isso é um papo para o futuro. Vamos falar sobre isso. Reinaldo, pelo amor de Deus, explica para a gente o que está acontecendo. Vão matar os animais resgatados? Tem possibilidade dessa lei passar? Da onde veio isso? Por que esse cara tem interesse que isso se realize? Pelo amor de Deus, está todo mundo desesperado. Bom, você está recebendo bem? O som está legal aí? Está super legal. Tá, as pessoas estão... Se alguém acusar problema de som, acusa aí para a gente tentar melhorar. Mas eu acho que está legal, né? Tá, para mim está super legal. Tá. A imagem está legal? Já melhorou aqui e tal? Melhorou. Estou te vendo melhor agora. Tá. O que acontece? Eu vou tentar explicar para vocês esse imbróglio todo desse processo que hoje tramita no Supremo Tribunal Federal. Agora, para a gente entender esse processo, eu aqui, em respeito a você, Paulo, e em respeito também às pessoas que te acompanham, eu dividi essa nossa explicação aqui em 5 itens, em 5 sessões. Na primeira sessão, a gente vai comentar aqui como é que o processo nasceu. Na segunda, eu vou falar sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes. Na terceira, eu vou comentar sobre a entrada da AGU, Advocacia Geral da União, nos autos processuais. Na quarta, eu vou falar sobre a entrada do IBAMA, também está entrando nos autos. E na quinta, no quinto item, na quinta sessão, eu vou comentar o trabalho que a Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da OAB vai fazer pragmaticamente para tentar impedir esse absurdo. A gente vai mas antes aqui... de você falar isso tudo, isso é uma dúvida minha, pessoal. Diga. Eu queria entender por que, é só isso que eu queria entender. Por que uma pessoa assina um troço desse? Por que esse cara, por exemplo, esse ministro da Justiça, assina um negócio desse para matar os animais? Qual é o benefício que alguém... Porque eu penso assim, ou é um benefício que está custando muito dinheiro nos abrigos públicos e ele precisa desse dinheiro para botar em outra coisa. Eu não consigo entender por que uma pessoa assina um negócio desse. Isso tudo eu me permita explicar ao longo, porque é uma explicação muito longa e é de acordo com os autos processuais.
Então é importante que as pessoas entendam também, como você muito bem perguntou, o porquê disso tudo. A Advocacia Geral da União tem que se manifestar. E ela se manifestou nos autos processuais. Mas eu comentando assim, falando por alto, o porquê da entrada da Advocacia Geral da União, as pessoas que não são da área jurídica não vão entender. Então eu peço a você que me permita fazer a explanação passo a passo, fica mais fácil a pessoa entender. Tá legal? Como é que começou? Até porque eu estou vendo nas redes sociais, ô Paula, um desespero muito grande das pessoas com esse assunto que realmente é para desesperar. Tem gente fazendo petição eletrônica. Eu queria dizer às pessoas que, neste caso específico, petição eletrônica não adianta muito não. Sabe por quê? Quando você tem uma lei para ser aprovada, alguém quer fazer um tipo de lei, aí você faz a petição eletrônica, ou você tem um plebiscito, como foi o caso de Petrópolis. Você faz a petição eletrônica, mas quando você tem uma ação judicial que vai ser julgada por um ministro do Supremo, que tem um mandato vitalício, uma petição eletrônica não tem muito valor. Mas não é legal o Gilmar saber que a população não quer que isso aconteça? Eles não são muito sensíveis com relação a esta pontualidade. Eles se atêm, e aliás, como todo magistrado tem que se ater, por força da própria lei, são os autos processuais. Se os autos processuais estiverem dizendo determinada coisa, mesmo que uma petição tenha 3 milhões de assinaturas, não importa. Será? Porque tantas coisas foram mudadas nesse país. Mas não nesse campo judicial, quando existe um processo dependendo de uma sentença. Vamos começar a explicar aqui que, na medida que a gente for caminhando aqui nos itens, as pessoas vão entender melhor. Como é que esse processo nasceu? Esse processo começou a ser criado, eu fiz uma colinha aqui, mais ou menos ao longo de 2019. E eu queria dizer também, Paula, e para os amigos que estão assistindo, até por respeito a todo mundo, que as nossas colocações aqui serão meramente técnicas jurídicas, não serão políticas. Então, eu não vou nem citar o nome do partido que ingressou com esta ação. E no ano de 2019, um partido político ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal com esta ação, argumentando que a legislação brasileira ela estava sendo deturpada equivocadamente para a matança dos animais. Eles argumentaram, nos autos processuais que estão lá no Supremo, que na Bahia, por exemplo, um determinado magistrado autorizou o abate, a morte, a eutanásia. Para nós, o nome é a mesma coisa. O nome é apenas bonito para esconder a morte. Então, a morte, o assassinato, o abate, tudo isso mata. Então, na Bahia, eles argumentaram isso. O partido político, que em 2019 deu entrada no Supremo com esta ação, por isso eu disse por itens, para ficar mais fácil entender. Quando é que foi? Foi em 2013? 2019. Ah, ano passado. Eu conversei hoje muito com a Luísa Mel também, a querida amiga nossa, me ligou para se informar disso, me coloquei à disposição tá todo dela mundo também. apavorado. A Luísa está muito preocupada com isso, ela que é uma guerreira também. Então, o que acontece? Esse partido político deu entrada numa ação, a ação essa dos colegas do Mendes Najib, advogados, eu posso citar aqui, a ação, aliás, muito bem feita. Vou até convidá-los para fazer parte da Comissão Nacional quando eu estiver em Brasília, que a ação foi muito bem feita, a ação de 2019, em que esse partido político, eu me reservo por respeito a não citar o nome dele aqui, argumentou pedindo que o Supremo entendesse que as leis estão todas deturpadas e estão matando os animais por isso. E ele argumentou essa deturpação, por exemplo, com uma sentença na Bahia em que o magistrado entendeu que era pior para os animais ficar preso, confinado, galos especificamente, 90 galos ficarem presos, era melhor que eles fossem mortos. Então o juiz autorizou o abate desses galos, a eutanásia desses galos, a morte desses galos, arguindo nos autos processuais. Isso tudo está nos documentos do tribunal, não sou eu que estou dizendo. Argumentando que é melhor para os galos terem sido mortos do que eles ficarem confinados. Porque quando você faz uma apreensão de 80, 90, 100 galos, eu vou falar isso daqui a pouco, quando eu chegar na parte do IPAMA, você não tem para onde botar os galos. Geralmente o galo até porque galo de rinha não dá para ficar com outro galo. Você tem que ficar um galo uma em cada gaiola espaço. separada. Em cada um espaço. caso complicado. Então, eles argumentaram, o partido político argumentou
que o entendimento também de Minas Gerais, também mais ou menos nesses anos, eles autorizavam a matança de animais porque não tem lugar para determinar onde os animais vão ficar. E isso, ô Paula e amigos que estão nos assistindo, é ilegal, porque o artigo 25 da Lei 9605, que foi substituído, ele determina que todo animal apreendido ele tem que primeiro ser submetido a uma série de tratamentos. Se ele não pudesse ter sido colocado no seu habitat natural, não pudesse doar para pessoas que vão cuidar deles com respeito, recomendo até a figura do zoológico, menos matar. Então, o partido político, em 2019, por isso tem que ser calmo, passo a passo, para todo mundo entender que é complexa a mesma situação. Aí, esse partido político, em 2019, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o Supremo dissesse: olha, seus juízes e diretor do CCZ, prefeito de cidade, governadores do Estado, os senhores não podem interpretar a lei como os senhores querem. A lei tem que ser obedecida. A Constituição tem que ser obedecida. Não pode apreender e matar. Tem que se virar, cuidar, tratar. Isso o partido político pediu ao Gilmar Mendes. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que o Gilmar Mendes falou disso. Eu vou dizer a vocês que o Gilmar Mendes aceitou tudo, mas tem que ser passo a passo. Senão a gente não vai entender que a situação realmente é complexa. Então, o partido político se baseou nisso. Por quê? O poder público, nós temos as leis, e o poder público, ele é diferente do poder privado. O poder privado, ele pode fazer tudo que a lei não diga que não pode fazer. Mas o poder público só pode fazer o que a lei diz que pode fazer. Há uma diferença muito grande. Então, por exemplo, se essa lei absurda passar e falar que pode eutanasiar os animais resgatados, os abrigos que não são públicos podem não cumprir essa lei. É isso que você está dizendo? Sim, sim. Não é bem uma lei. Só os públicos é que farão isso, se precisar. A gente vai falar aqui ao longo do tempo. Então, o pedido é exatamente a não interpretação das leis que existem hoje. Que leis são essas? Eu tinha até separado para você. Quem tiver em casa e quiser anotar as leis, são 4. Eu vou falar devagarinho para cada um que quiser anotar e depois pesquisar. Fala que eu vou botando aqui. Fala. Tá. Eu vou pesquisar. Toda essa luta jurídica, essa batalha jurídica que está começando agora, é baseada nas seguintes legislações. São 4 legislações aqui. Eu vou dizer para você anotar e depois conferir a legislação. Porque comigo, você me conhece, Paulo, não tem fake news. A gente fala no que está escrito. Não tem conversa fiada. Vamos lá. A primeira lei que é citada nos autos do processo é a 13.052, 13.052, de 2014. A outra lei é a 9605, de 98. O Decreto-Lei 6514, de 2008. E a Constituição Federal, no seu artigo 225. Eu vou repetir. Tudo aqui, talvez eu vou repetir, não me incomodo. Vou repetir 2, 3, 4 vezes. Quem tiver dúvida, vai escrevendo aí. Eu não consigo ler, que eu estou sem óculos. Você me pergunta, eu respondo. Depois, se der tempo, a gente abre um pouquinho para pergunta. Então, as legislações são estas, citadas nos autos. A Lei 13.052 é exatamente a lei que modificou o artigo 25 da Lei 9605. O artigo 25 da Lei 9605 dizia assim: quando você resgata o animal, quando você pega o animal, apreende o animal, você estava dizendo que você prioritariamente tinha que cuidar do animal e devolver para o seu habitat natural. A nova emenda, pela Lei 13.052, tirou essa palavra prioritariamente. A lei obriga qualquer animal apreendido e qualquer animal resgatado a ser tratado pelo governo antes dele ser devolvido para o seu lugar de origem. E não podendo ser devolvido, se for um animal silvestre, por exemplo, um animal exótico, que já estiver fora do seu habitat natural, a lei, inclusive, é clara, determina até zoológico, se for o caso. Tudo, menos matança. Então, o que está valendo agora, por isso eu tenho que citar a lei, para cada um pesquisar depois, não tem com o negócio de fake news, 13.052 de 2014. Essa lei, ela emendou, ela trocou o artigo 25 da 9605, que dizia, repito, que era prioridade, que era dentro das possibilidades, você cuidar do animal
antes do animal ser devolvido para o seu habitat natural. Só em último caso é que podia praticar eutanásia. A emenda vetou isso tudo. A emenda obriga a cuidar. E até dá para alguém que queira cuidar. Amanhã resgata os animais, você tem um sítio, você pode receber. Matar nunca. Então, 13.052 é a lei. A outra é a 9605, que tem o artigo 32, que todo mundo já conhece, a lei de maus tratos, né? O artigo de maus tratos, a lei de crimes ambientais, e o decreto 6514, que são as infrações administrativas com relação... O IBAMA usa muito essa infração, essa lei, esse decreto 6514 de 2008. E a Constituição Federal. Então, voltamos à nossa inicial para você entender. Como é que isso tudo começou? O partido político argumentou junto ao Supremo Tribunal Federal que toda essa legislação que eu passei para você aí está sendo descumprida por prefeitos, governadores, juízes. Está todo mundo olhando para o outro lado e mandando matar. Quer dizer, todo mundo é uma força de expressão. Muitos prefeitos estão fazendo isso. Recentemente teve um escândalo aí com animais sendo jogados em cima de caminhão, muitos cães, prefeito mandando matar. Não sei o estado que foi isso aí. Isso tudo é ilegal. Daqui a pouco eu vou chegar no Gilmar Mendes e vou dizer quem está fazendo isso hoje está cometendo crime. Quem está fazendo isso hoje. Porque a 13.052, repito pela terceira vez, não me incomodo em repetir, porque tem muita gente que está chegando agora. Eu peço perdão a vocês se às vezes eu me torno repetitivo. É que muitas pessoas estão com problemas, estão chegando agora. Eu gostaria que todo mundo acompanhasse isso, porque até a gente chegar no final, senão não vai entender, porque realmente a situação é complexa. Então, baseado que nenhuma lei está sendo respeitada, esse partido político, em 2015, baseado em todas essas leis e que nada está sendo cumprido, e que tem juiz dando sentença para matar animal, baseado nessa legislação, e que o poder público é obrigado a cumprir a lei, ele não escolhe. Então, com toda essa base, o escritório lá do Mendes Najib Advogados, brilhantemente fizeram essa petição no Supremo Tribunal Federal. Não os conheço, mas externo aqui meus parabéns à brilhante atitude dos colegas lá do escritório Mendes Najib Advogados. Foi brilhante a inicial deles junto ao Supremo Tribunal, com esses argumentos que a gente vive o dia a dia. Não dá para fugir. Tanto foi brilhante que o Gilmar Mendes atendeu tudo, a gente vai falar já nisso. Então, baseado em que a legislação... Estou falando muito alto ou não? Não, está maravilhoso. Tá bom? Então, você me corrige, por favor, comigo, eu sou muito informal, não tem problema. Baseado em que essas leis não estão sendo cumpridas, e muitos CCZ, órgãos públicos, estão usando a interpretação da lei de forma equivocada, o partido político entrou em 2019 para o Supremo e disse: Supremo, eu quero que você declare que está todo mundo usando essa lei de forma irregular. Até juiz da Bahia, juiz em Minas, está mandando matar os animais, observando uma situação, interpretando uma legislação que não é nada disso. Não tem que interpretar, tem que cumprir a legislação. Então foi isso que o partido político fez ao Supremo. Pediu que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade desse entendimento todo. Ou seja, que passasse a valer a lei, valesse essas leis que proíbem a eutanásia nos animais. Está bem explicada essa primeira fase? Tá. Tem algum ouvinte teu aí que quer escrever, que não entendeu bem? Não, está todo mundo dizendo que realmente os prefeitos não atendem, que na Paraíba o prefeito mandou matar animais eu queria te pedir, Paulo, uma gentileza, aproveitando a cordialidade, que você mediasse a gente. Qualquer dúvida que tem intrínseca aí, você me passa, que é importante as pessoas atenderem este primeiro momento para eu passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, por quê? Senão ninguém vai entender. Então, resumindo, o que o partido político fez, bateu na porta do Supremo e disse: Supremo, eles não estão cumprindo a lei. Tem juiz interpretando a lei que não tem que interpretar. Não pode matar os animais, que a 13.052 já disse que tem que tratar, não tem eutanásia, não tem que matar. É claro que nos casos extremos, um animal com câncer vai morrer amanhã, foi atropelado, quebrou os ossos todos. Gente, não é isso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando de animais que são resgatados e vão para o corredor da morte. O animal que está para morrer, com câncer, isso é uma outra história. Ninguém quer o sofrimento dos animais. Quem ama e respeita os animais compreende essa situação. Aí é uma outra situação. Mas não é isso que a gente está tratando. O processo se resume a animais resgatados, apreendidos e
submetidos à crueldade da morte. Então, o partido político chegou lá e disse: Supremo, como é que é? Não estão cumprindo a legislação. Essa lei que eu falei agora, todas essas leis, não estão sendo cumpridas. Por favor, diga que os juízes estão interpretando errado e que os chefes dos órgãos públicos têm que cumprir a lei. Passada, então, essa primeira fase, assim nasceu essa ação em 2019. Isso foi o que o partido político pediu ao Supremo. Está entendido até aí? Uhum. Tá Super entendido entendido. até aí? Tá, beleza. E aí foi aí que o Gilmar fez a segundo lei. passo. Aí, por sorteio, e quando esse partido pediu ao Supremo que o Supremo declarasse que tudo isso está errado, que eles têm que obedecer à lei, o processo foi feito, muito bem feito, por sinal, eles pediram a chamada liminar. Quando você pede uma liminar, é que um problema grave pode ocorrer, pode acontecer uma morte, um grande prejuízo financeiro, em qualquer ação que você veja um problema que pode acontecer de forma iminente, você pede a liminar. Então, de forma sábia, eles também pediram a liminar. O que é liminar, para quem não entende? Seu juiz, vocês vão julgar isso daqui a um ano, mas já bloqueia isso a partir de agora. Então, esse é o papel da liminar. Então, a ação de 2019, que pediu ao Supremo, que o Supremo declarasse que todo mundo tem que cumprir essa lei, essas leis, que não tem nenhuma previsão de matança, o partido político, através do brilhante escritório de advogados, colegas advogados, pediu uma liminar. Como diz, jamais você já deixa agora preso isso, até o julgamento. Se o julgamento demorar 2, 3 anos, a gente salva vidas. E foi exatamente isso que o Gilmar Mendes fez. Eu vou ler para vocês agora, eu deixei no computador aberto aqui, a decisão do ministro Gilmar Mendes. Num primeiro momento, ao longo do processo, isso é da internet, está no site do Supremo, o ministro Gilmar Mendes deixa claro que essa ação é uma ação estrita para animais apreendidos por maus tratos. Animais apreendidos por maus tratos. Ele deixa muito claro isso. Aí ele sentencia da seguinte maneira. Eu vou ler para vocês aqui o entendimento dele e a liminar que ele deu baseado... Por isso tinha que entender primeiro o pedido do partido, para entender o que o Gilmar Mendes deu. O partido disse: Supremo, isso tudo está ilegal, está todo mundo interpretando as leis de forma incorreta e estão mandando matar. Aí, por sorteio, caiu na mão de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes. E ele proferiu o seguinte teor. Ante o exposto, quer dizer, ante todo o exposto processual, defiro a medida cautelar pleiteada para, quer dizer, ele deu a liminar para que se estanque esse processo agora, até que essa coisa toda seja votada em plenário. Ele estancou, baseado em 2 letras, A e B. Letra A, determinar a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais, veja a profundidade do entendimento, determinar a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais em âmbito nacional que autorizem o sacrifício de animais apreendidos em situações de maus tratos. Esse foi o primeiro, são 2. Eu vou ler o primeiro, vou ler de novo, para quem não entendeu. Determinar a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais em âmbito nacional que autorizem o sacrifício de animais apreendidos em situações de maus tratos. Ou seja, pela liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, não pode ter decisão judicial nem decisão administrativa. O que é decisão administrativa? Diretor de CCZ, prefeito da cidade, secretário dos animais, governador do estado. Não é possível, está vetado pelo Supremo Tribunal Federal até o presente momento. Aí a gente vai lá no dicionário e vamos ver o que um sinônimo de apreendidos. Pode anotar aí, vocês estão assistindo. Apreendidos. Confiscar, tirar, pegar, tomar, capturar, apossar-se. Ele não diz na decisão dele que é só gado, papagaio, que é galo de briga, coelho, Não, tartaruga. ele fala animais em geral. Todos os animais, todos os animais. E ali o verbo apreender se equivale ao que eu falei aqui agora. Você amanhã entra numa casa abandonada, tem 10 animais lá, 10 cães, por exemplo, lá. Todas situações de maus tratos. Você resgata esses animais,
num lugar, numa prefeitura, num município que tem pouco recurso, você pode fazer eutanásia neles? Não pode. Não pode. Determino a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais em âmbito nacional que autorize o sacrifício de animais apreendidos em situações de maus tratos. E letra B, reconhecer ele, Gilmar, reconhecer devia ter uma lei que matasse as pessoas que maltratassem os animais. Pois é. Letra B, reconhecer a ilegitimidade. Lembra que eu disse que o partido político, em 2019, pediu a ilegitimidade das leis, o pessoal está interpretando para matar? Olha o que ele disse na letra B de bola. Reconhecer a ilegitimidade das interpretações das leis, como eu citei aqui agora, e demais normas infraconstitucionais que determinem o abate de animais apreendidos em situações de maus-tratos. Então, o presente momento, o que está vigorando? Não pode fazer eutanásia, não pode fazer em abate nenhum animal que for pego, que for resgatado, que for apreendido em situações de maus-tratos. Apreendidos, tem sinônimos de apreendido, como eu já citei aqui. Não é? Amanhã o Rander, que é o nosso brilhante resgatista, vai lá e resgata 30 gatos em situações de doença, felve. Pode matar? Não. Primeiro tem que tratar. E se não tiver ninguém para recolher, no caso do gato, que é doméstico, tem que achar uma situação para esses gatos. Ou isso não é a OAB que está falando, Paulo, não é você que está falando, não sou eu que estou falando. É o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão tem e vai ser cumprida. Senão a gente tem que jogar fora a Constituição Federal. Bom, então até esse presente momento deu para entender? A entrada do partido em 2019, o partido requereu que o Supremo dissesse que está tudo errado, que eles têm que cumprir, que não tem nenhum órgão público que pode decretar morte, nem nenhum juiz pode assinar a sentença da morte, e o Supremo entendeu que é assim, o Supremo entendeu em atender a petição feita em 2019 por esse partido político. Até aí deu para entender? Deu. Então vamos para o terceiro passo, que foi a entrada da Advocacia Geral da União. A AGU entrou nos autos processuais, foi até intimada para isso. A AGU, ela argumenta que não são feridos preceitos constitucionais. Ela argumenta, ela chega a citar nos autos, no fundamento dela, a AGU, ela fala na farra do boi, ela fala na febre aftosa, nos anos... Mas peraí, a AGU é tipo uma OAB, é isso? Não, a AGU é a Advocacia Geral da União, é um órgão do governo federal. Tá. É um órgão do governo federal. Então, a AGU, ela citou no processo dela, a peça processual está até muito bem feita. Os colegas são competentes, fizeram a peça feita. Mas não é isso que eu estou dizendo. O que a gente tem que ver não é o meio, é o fim. É o pedido que foi feito. Então, nos autos processuais, a AGU argumentou farra do boi, argumentou febre aftosa, que aconteceu em 2000, 2001, 2002, argumentou até a peste bovina de 1921. O que é farra do boi? Perdão, Reinaldo. O pessoal solta o boi na rua, puxa rabo. Está proibido também, mas em alguns estados dá até essa... Sim, mas quando você diz a AGU citou a farra do boi, o que isso tem a ver com isso que a gente está falando? Não estou entendendo. Pois é, isso foi uma maneira de sustentar o processo. Por isso que eu vou ler aqui o final do processo, que é o que interessa para nós. Sustentou farra do boi, sustentou Covid-19, inclusive citou dizendo que não cabe, que o Gilmar Mendes errou, porque não cabe ao órgão ambiental decidir para onde o animal vai. Como é que não cabe? A 13.052, que eu citei agora, define, mudou o artigo 25 da 9605. Não é um então órgão a AGU decide, quer não. que mate todo mundo. A AGU quer que mate aí no final, vamos chegar lá, no final, depois de argumentar problema de saúde pública, fazer a sustentação técnica que foi feito, foi até bem feita, cada um tem o direito de argumentar seus fundamentos, que quer fazer o fundamento. Fizeram os fundamentos dele. Mas o pedido principal da AGU, o pedido principal, lá no finalzinho, eles solicitam a cassação da liminar. Eles querem por isso tinha que entender o primeiro passo. Mas por que eles querem a cassação da liminar? Eu não entendo por quê.
Porque custa para o governo dinheiro, é isso? Isso é dinheiro, porque quando você resgata um animal, ou muitos animais, como o caso do galo, em situações ruins, você não tem como sustentar isso tudo, né? Esse é o grande problema, é o grande E é o viés. governo que paga. Mas eles mal pagam. Os abrigos públicos estão uma vergonha. Eu tenho a impressão Quem que... ajuda os abrigos públicos somos nós. Pelo Pois amor de Deus. Então a AGU, a Advocacia Geral da União, o argumento todo é legal, o fundamento deles, o entendimento deles, jurídico é assim, cada um tem seus entendimentos no processo. Só que ao final de tudo, numa solicitação até muito pequena, eles pedem que o Gilmar Mendes volte atrás, refaça os termos e casse a liminar. Então, como todo mundo entendeu o primeiro passo, entendeu o segundo passo, o que acontece se caçar a liminar? 15 segundos para cada um pensar um pouquinho. Matar todos os animais, vão morrer. Sim, você volta à eutanásia. Claro. Você volta a todo animal que sair de maus tratos, sendo apreendido de maus tratos, você pode praticar a eutanásia, o abate, ou a morte. Nossa, mas que gentalha, hein, Reinaldo? Eles fundamentaram lá e de forma equivocada. Então, chegamos aqui, entenderam a primeira parte, o partido pediu. Segundo, o Gilmar Mendes determinou e está valendo. Nenhum juiz pode dar nenhuma autorização para matar, nenhum prefeito, nenhum chefe de CCZ. Então, essa liminar está valendo. Mas isso vai ser julgado ainda. Mas, por enquanto, está valendo. Só que a AGU se manifestou e pede a derrubada da liminar até o julgamento do mérito. Nós, da OAB, no final, no quinto item, eu vou dizer como é que a gente está atuando para manter a liminar. Eu vou chegar lá. Sim, então, mas a única dúvida, assim, entendi tudo até agora. Mas, assim, isso veio à tona porque aconteceu anteontem, né? Esse pedido... Isso já veio em 2019, né? Por isso que eu fiz questão de fazer o processo, de comentar com vocês. Mas se isso está desde 2019, por que agora teve essa repercussão? Pois é, porque o Gilmar Mendes já tinha dado a liminar, e agora, como ele faz o processo e intima os órgãos públicos têm que se manifestar nos autos processuais. Está ouvindo, Paulo? Estou ouvindo. Só vim pegar meu gato. Os órgãos públicos, para vocês e quem está assistindo, os órgãos públicos, eles têm que se manifestar nos autos processuais. E a AGU, agora, 23 de abril, se manifestou. Como entendi. IBAMA, isso é um processo e eles tinham que se manifestar. Sim, tem que se manifestar. Como o Gilmar Mendes já tinha dado a liminar e está tudo parado, tá bom para os animais. Tá bom para os animais. Quanto mais tempo demorar na liminar, melhor. A liminar tem que ficar de pé até isso ser julgado. Então, chegamos a essa entrada da AGU, que teve lá o fundamento deles, teve lá o argumento deles, mas na hora do pedido, eles pedem a revisão dos termos e a cassação da liminar. Eu vou repetir o que diz a liminar. Determinar a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais em âmbito nacional que autorizem o sacrifício de animais apreendidos em situações de maus tratos. E, letra B, reconhecer a ilegitimidade de qualquer interpretação errada na lei que possibilite a matança. Então, a AGU, que me perdoem os colegas brilhantes da AGU, me parece que se equivocaram com isso, estão pedindo a derrubada da liminar. Claro. Se a liminar cai, tudo isso que eu falei do Gilmar Mendes cai. 1 mais 1 é 2, não tem conversa. E o Gilmar Mendes, nos próprios autos do processo, não sou eu que estou dizendo, foi o Gilmar Mendes que disse, que essa ação é restrita aos animais apreendidos em situação de maus tratos. Então, o debate da questão não é lá o ruralista, não é o gado, não é isso. O próprio Gilmar Mendes, no teor do processo de 10 ou 13 folhas, 10 ou 13 páginas, ele deixa bem claro que esta ação é uma ação com relação aos apreendidos em maus tratos. Porque foi isso lá no primeiro item que eu falei, que o partido político pediu. Por isso que eu tive que explicar o partido político primeiro para todo mundo entender. O partido político pediu ao Supremo para declarar tudo isso inconstitucional e dar uma liminar para parar essa matança de animais. O Gilmar Mendes entendeu e agora a AGU entendeu o contrário. Entendeu que tem que derrubar a liminar. Derrubando a liminar... Nossa, mas essa gente é ruim, hein, Rinaldo? Mas não acabou, não. Tem mais. Pelo amor de Deus. Hoje eu fiquei sabendo também que o IBAMA também está entrando nos autos processuais. Com o seguinte teor. Na defesa, só que o IBAMA
ele está entrando nesse processo, mas tentando resolver só o problema dos galos resgatados, dos galos O apreendidos. Roberto me falou. Porque eles têm muito esse trabalho de ponta. Mas nós lamentamos aqui, mas eu me permito, como meus colegas da comissão, discordar da posição do IBAMA. O IBAMA argumenta nos autos deles que o galista ou galeiro, sabe o que eles dizem? Senta aí quem está em pé assistindo isso. Senta aí. Eles dizem que quem tem galo de briga, que os galistas se defendem assim, que não são culpados nem estão inseridos de crime nenhum. Porque quem provoca ferimento num outro galo é o outro galo. Isso está no documento que o IBAMA mandou. Porque eles botam para brigar, né? Está no documento que o próprio IBAMA mandou para o STF. Não sou eu que estou dizendo, não, gente. Eu tenho esse documento comigo aqui. Que o próprio galista, fiz um rascunho aqui, ó. Mas eu acho que no galos, caso do IBAMA é só no caso dos galos, né? Porque o Roberto estava me explicando que o galo, quando é resgatado, o galo de briga, de rinha, não tem como o governo sustentar os galos, porque precisa de uma gaiola para cada galo. Eles nunca mais voltam à tranquilidade, eles vão sempre querer matar outro galo, não tem recuperação. E nesse caso, eles acham que os galos têm que ser exterminados. Mas ele acha que só no caso dos galos. Só que foi o que eu falei para ele hoje, né? Eu falei, Roberto, mas não tem uma lei que vai especificar, né? Desde o momento que essa liminar do Gilmar cair, todos os animais vão ser eutanasiados. Exatamente. Entendeu? Então, a posição do IBAMA, nos autos que eles mandaram para o Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, eles dizem que há uma completa impossibilidade de combater esse tipo de crime. Falta pessoal, né? Em vez de desmontar o órgão... Ainda mais agora que o governo desmontou o IBAMA todo, né? Então, o que é o argumento? Que é uma impossibilidade de combater esse tipo de crime, que rinha é crime. E os galistas dizem que os próprios galos que se ferem, que a participação humana é indireta. É muita cara de pau nisso. Nossa! Né? É muita cara de pau. É uma gentalha. É que nem essa gentalha que faz vaquejada. Isso é prática criminal, isso é um crime. Então, como o IBAMA diz, isso o IBAMA, não sou eu que estou dizendo, o próprio IBAMA diz que é impossível eles fiscalizarem esse tipo de atividade. Eu sei que eles têm na dificuldade deles, você resgatar 100 galos hoje, você tem que ter 100 gaiolas para botar os galos, 100 espaços para botar os galos. O próprio IBAMA pede que, no caso dos galos, seja liberado o abate. Posição que eu discordo, posição que a comissão inteira discorda. Então, nós vamos também discordar. Eu tenho a impressão que isso lá na frente vai dar uma confusão muito grande, tomara que dê, que a gente vai ter que sentar com os órgãos. É muito fácil dizer que não quer gastar dinheiro e apertar o botão da matança. É muito fácil. Isso a gente não vai permitir. Então, passando o IBAMA, a gente vai para a quinta parte agora. Eu espero que eu tenha sido claro com a nossa questão. Muito claro, Reinaldo. O que a OAB vai fazer? Muito claro. Nesta semana, nós estamos hoje, sábado, terça, quarta-feira, eu me reuni com a Comissão Nacional pela internet, pela plataforma Zoom. Participaram quase 40 pessoas, não só colegas advogados, mas também biólogos, médicos veterinários, todos ajudando na questão. Nós vamos entrar na semana que vem. Que lindo, hein? Meu gatinho. Nós vamos entrar semana que vem. Vamos entrar semana que vem com a figura do amicus curiae. O que é amicus curiae? É amigo da corte. A gente quer que o Supremo Tribunal Federal nos escute também nos autos processuais. Não só para essa liminar agora, mas também quando tudo for votado em plenário, que não tem data ainda para ser votado. E eu quero perdão, não entendi. Você quer o quê? Nós nos reunimos agora essa semana, de forma virtual, com toda a Comissão dos Animais, veterinários, biólogos, muita gente está ajudando a gente, e os colegas da comissão estão trabalhando essa hora de forma dura. Eu quero expressar aqui o meu respeito, o meu carinho a todos os colegas das comissões do Brasil inteiro, não só da Comissão Nacional. Nós temos 1.100.000 advogados no Brasil inteiro, que grande parte desses colegas estão ajudando a formatar esse pedido ao Supremo Tribunal Federal para a semana que vem a gente entrar como amicus curiae, amigo da corte, nos autos processuais, para o Supremo passar a ouvir a gente, passar a ouvir a Comissão Nacional. Mas você acha que vocês têm chance que isso aconteça? Sim. O artigo 138 do
Código de Processo Civil, CPC, determina assim. Desde se você tiver muita eloquência, for uma causa que tiver muita discordância, muita controvérsia, e o órgão for técnico, o que não falta no nosso cargo, no nosso caso, são órgãos técnicos. Eu mesmo, por exemplo, sou biólogo, também além de advogado. Eu tenho um colega na comissão que é engenheiro florestal e advogado. Nós temos na comissão do Rio, por exemplo, até médica forense. Então nós temos gente de tudo quanto é, tudo gente do bem para ajudar. Essa é uma luta do bem e a gente vai até o final, porque ninguém está querendo coisa própria. Ninguém está querendo ganhar dinheiro com isso, ganhar vantagem com isso. Nada disso. A gente vai, quem me conhece sabe, a gente está nisso há 15 anos, nós estamos nessa luta e não vamos abrir mão disso. Nós vamos mostrar à sociedade que a Constituição Federal vai deixar de existir se isso não for obedecido. Está tudo previsto em lei. Então, coisando aqui, explicando finalmente, os nossos colegas advogados estão formatando essa situação. Eu quero deixar claro aqui, Paula e colegas que estão ouvindo nesse momento, que a gente não faz nada sozinho. Tem os colegas todos estão colaborando com isso, outros biólogos, outros veterinários. É um exército do bem ajudando nisso. Só em você, Tem alguma Paula, dar esse coisa que espaço. a gente possa fazer para ajudar? Só Isso você ou não? está dando esse espaço para a gente aqui, o alcance que você tem, o prestígio que você tem, não só nacional, mas internacional, você está ajudando demais a gente. Então, nós temos que chegar na sociedade com isso e mostrar que a gente só quer uma coisa, a gente não quer mais coisas. Que seja cumprida a lei nesse país, que a Constituição Federal seja cumprida, porque senão nós vamos juntar um monte de advogado em Brasília e vamos rasgar a Constituição Federal. A Constituição Federal tem que ser cumprida. Magistrado não pode entender lei, ao contrário do que a lei está dizendo. E não sou eu que estou dizendo isso, é o ministro Gilmar Mendes. Então, a OAB está trabalhando, eu queria dar satisfação à sociedade. Nós estamos trabalhando, os colegas estão trabalhando ontem, hoje, domingo, segunda, terça. Nós estamos trabalhando nesse documento que a gente vai entrar no Supremo como amigo escuro, tudo via internet. Eu vou mandar para o Conselho Federal. Já conversei com o nosso querido presidente Felipe Santa Cruz, a quem eu rendo aqui as minhas homenagens, porque, quem não sabe, foi na gestão aqui no Rio de Janeiro que o Felipe Santa Cruz criou a Comissão dos Animais. Depois que ele foi eleito presidente do Conselho Federal, eu não pedi para criar a Comissão dos Animais. Ele me chamou e disse, Reinaldo, nós temos que nacionalizar isso. A luta dos animais tem que ser no Brasil inteiro, não pode ser só no Rio. O Felipe Santa Cruz é o responsável por ter criado a Comissão Nacional e a Comissão Estadual também. É um amigo querido, já falei com ele por telefone, a OAB vai entrar nisso de forma digna. Eu presto as minhas homenagens aqui, eu apoio ao Luciano Bandeira, que é um querido amigo, presidente da OAB do Rio de Janeiro, e a Ana Tereza Basílio, que é a vice-presidente da comissão da OAB do Rio de Janeiro e a madrinha da Comissão dos Animais aqui no Rio de Janeiro. A Ana está sempre nos ajudando no que pode, é uma amiga muito querida. Então, nós estamos envolvendo, Paula e amigos que estão assistindo isso, toda a OAB, não só nos estados, mas o próprio Conselho Federal. São pessoas do bem, lutando pelo bem. Então, esta é a satisfação que eu tinha que dar à sociedade. Nós vamos entrar até quarta, quinta semana que vem, que o processo demora, tem que fazer os autos todos. Tem muita gente estudando, criamos um grupo no Zap só para isso. Os colegas estão debatendo, tem veterinário de São Paulo, médico veterinário de São Paulo, tem médico de São Paulo, biólogos do Ceará, de Minas, do Rio de Janeiro, Amazonas, Pará. Há uma mobilização hoje no Zap, que aparentemente ninguém está vendo essa fumaça, que não interessa para nós fazer babá. A gente quer resolver a situação dos animais, né? Então, a gente até quarta ou quinta-feira, a gente vai dar entrada no Supremo, através do Conselho Federal. Eu vou E quando é que vocês vão saber? Quarta-feira, quinta, vocês entram. Quando é que quarta vocês ou vão saber? quinta, em função do documento que está sendo preparado. Nós estamos Quando é que vocês costurando vão o documento. saber se isso vai dar certo ou não? Sexta? Eu acho que a gente dando entrada quarta ou quinta-feira, mais uns dias, 4 dias, uma semana, a gente pode ser aceito já como um amigo escuro. O que a gente quer é que a liminar não caia agora. A liminar ficando, tá bom. Porque a liminar... Mas você acha que corre algum perigo da liminar cair agora? Tudo é possível, tudo é possível. Porque o governo está entrando com peso nisso. Eu citei 2 órgãos para você agora, a AGU e o IBAMA. Os 2 órgãos do governo estão pedindo a cassação da liminar. Isso vai ser uma luta enriída. Eu queria mandar uma mensagem aqui, que o nosso trabalho é nitidamente técnico. Nitidamente técnico. E nós não aceitamos nenhuma posição, negócio de comunista, esquerdista. Ninguém está falando em política aqui. Que agora, quando você critica, você passa a ser comunista, esquerdista. Não tem nada disso.
Nós somos brasileiros, com nossos impostos em dia, pessoas do bem, que amam e respeitam os animais, está provado nisso, e vamos lutar até o final para impedir essa atrocidade. Neste caso, nós estamos do lado do Supremo Tribunal Federal, que proibiu todas essas atrocidades. Eu rendo aqui nesse momento as homenagens da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais ao ministro Gilmar Mendes, que teve a sensibilidade necessária para botar um fim, pelo menos no primeiro momento momentâneo, porque é uma liminar, mas para botar um fim, mesmo que temporário, até que se julgue isso, nessa situação esdrúxula de se interpretar uma legislação contra os animais. Uma legislação exatamente que diz ao contrário. Diz para não matar animal apreendido, diz para não de maus tratos, etc, etc, etc. Aí, como não pode sustentar, você manda matar os animais. Então, foi correta a posição do Supremo. Eu precisava dar essa satisfação à sociedade, em nome dos meus colegas advogados, a quem eu mais uma vez externo a minha gratidão, aos biólogos, médicos, veterinários. Quem quiser ajudar, a porta está aberta, não tem politicagem, é uma corrente do bem. Quem quiser ajudar, Paula, se você me permite, eu vou dar o e-mail da comissão. Deixa eu botar o e-mail aqui, pode falar. Tá. Fala. Eu vou dar o e-mail da Comissão do Rio, cpda.oab. Peraí, CTDA, C de comissão, P de proteção, D de defesa e A de animal. cpda.oab@gmail.com. CPBA? C de comissão, P de proteção, D de defesa e A de animal. cpda.oab@gmail.com. E peço aqui aos queridos colegas, quem está assistindo, vocês quiserem acompanhar essa luta, como está, visitem meu site www.reinaldoveloso.com.br. Reinaldo com Y e Veloso com 2 L's. www.reinaldoveloso.com.br. A gente vai fazer o acompanhamento. Daqui a uns 10 dias a gente pode fazer outra live para você explicar. Eu acho que sim, eu vou te avisando, vou te fazendo. Eu acho, que é para a gente saber, porque está todo mundo achando um absurdo isso, está todo mundo desesperado. Ontem foi uma pandemia na proteção. Eu queria que você perguntasse para o teu pessoal, Paula, porque eu sem óculos não enxergo, se tem alguém com dúvida das fases que eu falei. Não, ninguém está com dúvida. Está todo mundo fazendo assim, agradecendo. Quando começou o processo, quando o Gilmar Mendes entrou, quando entrou a AGU, quando entrou o IBAMA, e a satisfação que eu faço questão de dar à sociedade da atuação da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, da OAB, não minha e dos meus colegas. Repito, quero deixar bem claro isso, é um trabalho conjunto. Eu sou apenas o porta-voz dessa luta do nosso trabalho, em que eu agradeço a você por esse espaço, agradeço a todos os colegas. Quem tiver à disposição, quem quiser fazer live comigo, pode passar o zap, ou me procurar no zap lá, ou passar o e-mail que eu dei agora, cpda.oab. A gente marca o zap, a gente conversa. Semana que vem tem mais zap, eu vou fazer um com a Alexa Deschamps também. A gente vai ver a data, ainda não tem data marcada, enfim. Seria legal você fazer com a Alexia depois dessa autorização, né? Porque é uma coisa mais informativa, talvez. Pois é. Porque a gente precisa esclarecer a sociedade. Tudo é esclarecimento. Se alguém ficou, não entendeu, por isso que eu dividi em passo a passo. Que é tem perguntando. Pergunta para ele se as câmeras municipais de vereadores poderiam ajudar. Olha, nesse primeiro momento, o processo, como eu disse antes, a eficácia é mais jurídica. Não é que a gente não queira. Eles podem ajudar no sentido de fornecer dado técnico. Sim, podem. Agora, a parte política ou petição eletrônica, isso nesse momento não ajuda muito. Porque existe um processo. Quando teve aquele negócio de Petrópolis, plebiscito, aí vale a pena a petição eletrônica. Quando tem uma lei que a gente não quer que crie, vale a pena. Mas nesse caso já existe uma ação. Então, o juiz do Supremo ele vai se basear nos autos processuais para decidir a ação. Então, quem puder colaborar com dados técnicos, aí a ajuda vale. Porque a gente vai juntar a nossa petição ao Supremo para a gente entrar no processo, para a gente defender a manutenção da liminar e defender o fim da eutanásia no Brasil, o fim do abate com animais de maus tratos, com os dados técnicos. Então, todo mundo pode ajudar. Mas a ajuda ela tem que ser em dado concreto. Às vezes o cara bota, faz uma crítica, né? Não adianta muito que você acirra a luta, isso não resolve. A luta agora é muito mais jurídica do que outra coisa. Agora, é claro que cada um podendo ajudar,
não está ajudando a OAB, não está ajudando a você, não está ajudando aos animais. São milhões e milhões e milhões e milhões de animais que morrem por ano com essas práticas equivocadas, com essa legislação que está sendo interpretada de forma diferente para prejudicar os animais. Vamos passar a interpretar melhor a legislação para beneficiar os animais. Vamos criar um programa de políticas públicas, vamos criar um recurso que a gente consiga. Tem um projeto passando, por exemplo, na Câmara Federal, da deputada Soraya Santos, por exemplo, que quer dar 4% de imposto de renda para toda empresa que ajudar os abrigos. Vamos acelerar esse processo. Maravilhoso. Tem um processo do Ricardo Izado, do Fred Costa, prevê pena de 4 anos, teve uma emenda para 6 anos. Vamos trabalhar nisso. Vamos interpretar a lei, vamos fazer lei. E para quem não sabe, a gente está numa luta danada para mudar a lei de maus tratos. E todas as vezes que a gente vai pressionar em Brasília, o Reinaldo vai com a gente. O Reinaldo está sempre lá batalhando, facilitando para os vereadores, para os deputados, para os senadores, fazendo acordo. É uma loucura aquele lugar, né, Reinaldo? É uma doideira. Doideira. Tem um projeto Animal Não é Coisa, que a gente acompanhou a votação de manhã na Câmara, de noite no Senado, fizeram uma igualzinha para enrolar. Então é uma luta muito grande. Eles estão criando uma lei atrás da outra para prejudicar aquela que está quase na portinha. É uma loucura, gente. O que é necessário é que o Brasil passe a respeitar os animais como seres vivos. Em vez de interpretar a legislação para prejudicar os animais, não precisa nem de novas leis. Basta interpretar a atual legislação para fazer o bem pelos animais. É incrível que a gente tenha que vir aqui falar uma coisa dessa. É impressionante. Usam a lei para prejudicar os animais, interpretam errado. Porque a lei amarra a defesa animal. A Constituição Federal diz isso. Nós vamos lutar muito por isso, Paula. Vamos lutar muito. Se Deus quiser, meu amor, graças a Deus que você existe. Eu nem sei. Eu ontem só pensava em você. Eu falava, caralho, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ligar para o Reinaldo. Pelo amor de Deus. E não foi só eu, né? Luísa te ligou, a Alexa te ligou. Você vê que todo mundo te ligou no sufoco, querendo saber o que ia acontecer, porque a gente tinha certeza que você ia fazer alguma coisa. A gente tinha certeza absoluta. Só que o processo, quando a gente vai dar entrada, tem que ser feito com calma. Os colegas estão estudando o processo. Você tem colegas da área criminal, colegas da área civil, colegas especialistas em direito ambiental. Então a peça tem que ser bem formatada para não ter alguns furos que a gente viu aí ao longo desse processo no tribunal, nesse processo. A gente quer apresentar uma peça bonita, clara, limpa, e os colegas estão trabalhando muito nisso. Nós vamos dar uma resposta à altura da sociedade com relação a esse assunto. Hashtag fim da eutanásia no Brasil. Nós estamos criando até uma hashtag. Claro, e a gente vai viralizar essa hashtag. Hashtag OAB, hashtag OAB, fim eutanásia no Brasil. É isso aí. Aliás, não é isso não. É hashtag OAB Brasil sem eutanásia. Hashtag OAB Brasil sem eutanásia. Todo mundo nesse... Vamos botar aqui. Não passar dia da OAB, não. É como instituição que eu estou me referindo. 1.100.000 advogados no Brasil. Quando eu me refiro a isso, está falando isso, não é nada porque é de OAB. É porque a gente ama a OAB, mas para quem não é, pode estranhar. Mas não é. Para a gente ter o peso da OAB na luta judicial, entendeu? A estratégia. E é um peso barra pesada, né? É porque vocês fazem. Portanto, hashtag tem alguém OAB que faz. Brasil sem eutanásia. Já botei aqui. Hashtag OAB Brasil sem eutanásia. Sem eutanásia. Já me propuseram isso hoje, eu achei muito bonito. Hashtag OAB Brasil sem eutanásia. Já está todo mundo pipocando aqui a hashtag. Graças a Deus. E vamos começar, e sempre na medida do possível, que a gente tiver mais novidades, eu combino, a gente esclarece com o teu pessoal de novo. É importante a gente estar... Todo mundo está esclarecido. E muito importante também, eu queria, para finalizar, Paulo, se me permite, dizer que esse nosso trabalho, repito, é técnico. Não é contra o governo, é a favor dos animais. Claro, sempre a favor dos animais. Amor, eu queria te agradecer muito, tá? Eu sou sua fã, eu admiro muito o seu trabalho. Vou te falar. E a gente quer que você mantenha a gente sempre informado aqui. E o que você precisar, Reinaldo, eu falo com a galera dos artistas, a gente vai para, sei lá, amor, a gente não pode deixar isso acontecer, pelo amor de Deus. Talvez no segundo momento, depois que a gente der entrada no Supremo, entrar com uma amicus curiae e a coisa começar a avançar, talvez a gente precise daquele vídeo que vocês fizeram em Petrópolis,
que em Petrópolis foi Claro. 117 mil a 38 mil. Foi 70% para acabar a atração. O vídeo foi fantástico. Aí vale. Aí é uma outra fase que vai valer. Vai valer talvez a petição eletrônica, vai valer Claro. os vídeos falando, mas aí o processo ele já vai estar numa outra fase. Tá. Que nós vamos estar lá dentro opinando também, entendeu? Enquanto Tá a gente está fora, o juiz está observando só os autos do processo ali. Mas quando a gente estiver dentro do processo, nós vamos ter direito de falar, direito de externar os sentimentos, entendeu? É, de mostrar, olha só, senhor juiz, ninguém quer mais de 1 milhão. Olha o vídeo, olha a pressão popular. Eu acho que isso, em algum momento, deve funcionar, né? Eu acho. Claro, esse processo ele tem dois viés muito interessantes para quem não observou ainda. Primeiro, foi um ministro do Supremo dizer que não pode fazer sacrifício com animais oriundos de maus tratos, animais apreendidos. Você vê que grandeza disso, uma liminar parando isso tudo. E segundo, que se isso der certo, nós vamos ter um grande avanço na causa animal no Brasil, que vai possibilitar outros avanços. Até o projeto dos amigos deputados que eu acabei de referir agora vai avançar mais rápido. O animal vai Deus coisar do Se Fred, Deus quiser. do Sérgio Tudo, da Soraya Santos. Tudo vai avançar. Tudo vai avançar. Esse Deus projeto, quiser. esse processo que está rolando no Supremo é muito importante. Nós estamos encarando ele com muita seriedade. Eu e meus colegas todos da OAB do Brasil inteiro estamos encarando. Que se isso acontecer como a gente quer mantendo como está, não podendo praticar, fazer sacrifício em animais apreendidos por maus tratos, isso vai dar uma volta muito grande, que me permitam aqui os senhores juízes, me permitam aqui os colegas da Defensoria Pública, me permitam aqui os colegas do Ministério Público, meu respeito a vocês. Mas quem faz jurisprudência é advogado. E se tiver legislação pertinente, nós vamos criar uma série de jurisprudência. Daqui a pouco vai ter gente presa. O hashtag vai ser outro. Se Deus quiser, meu amor. Mas tem Se que começar. Deus A gente quiser. não pode, por exemplo, Paula, trabalhar com 3 meses a um ano. Essa pena esdrúxula da 9605 no artigo 32. Nós temos que puxar essa pena acima de 2 anos. Acima de 2 anos, tira do juizado especial criminal e leva para a vara criminal. Você Claro. não prende, o cara continua tendo uma série de restrições, mas você condena, não tem mais a cesta básica. Então, Dá tem que uma dor de avançar. cabeça, né, Reinaldo? Aí o cara, Sim. em E aí é vez que de eu digo a espancar, você. pensa 2 vezes. Em vez de Aí é que eu digo a maltratar. você. Os colegas advogados vão começar a formatar no Brasil inteiro situações que a gente vai acabar prendendo os caras. A gente vai acabar criando jurisprudência. Que somos nós que criamos. Agora, com 3 meses a um ano não dá. Matando todo mundo, pegando o animal de resgate, matando, não dá. Então, essa legislação ela vai ser vital para se mudar de vez a mudança, né? O início da mudança, que eu acredito que a mudança definitiva, a grande libertação, ela vai acontecer nas próximas gerações. O nosso intuito, meu e dos colegas da OAB e das pessoas de bem que estão assistindo, eu tenho certeza, é deixar um legado para as próximas gerações. Um legado de amor. Você sabe que um o legado... vice da Marina